Alunos na superação das dificuldades que enfrentarão após a cerimônia. Rei vai para sua sala de aula e apresenta-se na frente da turma. No entanto, a reação da turma foi mista. Alguns deles o receberam de bom grado, enquanto alguns começaram a fofocar sobre como um plebeu como ele entrou na academia em primeiro lugar. O professor apresenta ela mesma como Helena Grade ou Miss Grade e diz a Rei para sentar Amélia uma vez. Novamente dá as boas-vindas a Rei, o que choca todos os outros alunos que não podem acreditar que um membro das 3 melhores famílias é. Conversando com o comum como Rei. Rei senta-se e olha distraidamente pela janela para a cidade fora de suas memórias. Da guerra vem piscando de volta. Rei sai de sua distração quando um giz vem batendo em sua cabeça. Rei definitivamente pega o giz entre os dedos, mas ele abruptamente explode cobrindo seu rosto em branco Miss Cinza. Na verdade, jogou um giz nele, já que ele não estava prestando atenção na aula. Seus colegas riram dele e de Rei. Pede desculpas por se distrair e aula. Agora que Rei está ouvindo, Miss Grey continua sua palestra que ela chama. Emília pede que ela explique as diferentes fileiras de feiticeiros. Amélia se levanta e enumera as 5 fileiras. Do mais baixo ao mais alto são bronze, prata, ouro, platina e um posto sagrado. Miss Grey então explica que existem apenas 7 Grand Sorcerers em qualquer. Eles são as 7 pessoas que mais se destacam na feitiçaria e são conhecidas como as 7 feiticeiras mais fortes do mundo. Grey então elabora que as identidades dos 7 feiticeiros são geralmente um mistério. No entanto, alguns deles têm. Já se identificaram publicamente. Os grandes feiticeiros que revelam sua identidade são primeiro Abby Garneto, diretora da academia onde eles estão estudando atualmente com seu poder de fogo. Ela é chamada de a Feiticeira em Chamas. Dela, a próxima grande feiticeira conhecida é Carol Caroline, que é mais dominante. Eles ouvem um grito alto de longe. Chegando lá, ele vê a equipe de Albert em perigo de ser devorado por um monstro. Rapidamente ele apunhala o monstro na cabeça. O fato de que ele matou esse monstro tão facilmente faz Amélia se perguntar quem ele realmente é. Só então uma sombra na floresta joga algo no monstro que traz-o de volta à vida, fazendo-o transformar-se em uma forma mais cruel. No entanto, Rei mantém sua postura pronta para lutar depois de testemunhar a morte e ressurreição imediata do monstro. Avi e Elisa são chocados até os ossos. O monstro solta um rugido alto que coloca os outros alunos em seu meio. Para ficar muito assustado, o Rei, por outro lado, fica de frente para o monstro como ele pensa de uma maneira cruel de acabar com essa grande fera. Enquanto isso está acontecendo com Clarice e ela, a equipe continua avançando nas profundezas da floresta quando ouve o rugido alto do monstro. Curioso sobre o que é, ela foge de sua equipe e vai descobrir logo depois que ela vê o grande monstro e admite nunca ter visto algo assim antes de 4. Neste momento, Rei está ocupado em lutar contra o monstro que ele levanta no ar para golpear o monstro, mas seus esforços são inúteis. Isso faz com que ele perceba o quão duro o monstro está preso em um agora. Posição defensiva. Rei considera usar seu poder oculto apenas uma vez. No entanto, apenas como ele está prestes a fazê-lo, Amélia usa seu poder para gerar um firewall que separa-o do monstro. Então ela sinaliza a Avi que não perde tempo em jogando uma pedra, dando a Elisa a oportunidade perfeita para mostrar seu poder por direcionando a rocha para o monstro com o vento. Felizmente, e com o monstro agora desestabilizado, a equipe está gritar para Rei acabar com ele sem perder muito tempo. Rei corre para o monstro e o esfaqueia pouco antes, dividindo-o ao meio. Tendo testemunhado este ali, é surpreendido. A equipe, no entanto, estão muito animados que eles estão capaz de realizar tal ataque. Enquanto Avi expressa sua alegria agarrando alegremente Rei, Elisa's Joy vem fica chocada quando ela abraça Emília, afirmando que estava com muito medo de segurar. Emília elogia Elisa por trabalhar duro enquanto tenta libertar os amigos do Alium. É questionado por seus seguidores se ele acha que Rei é realmente forte, mas ele parece mais irritado com ouvindo a pergunta, que dá uma resposta bem tanto quanto ele não quer para admitir. Clarice descobre que Rei é realmente forte enquanto tenta alinhar seus pensamentos ao ser sombra que tinha trazido o monstro de volta à vida. Desaparece into Finierno. A equipe de Rei finalmente recebe seu último carimbo. Com isso, eles agora estão prontos com sua missão e a equipe começa a agradecer um ao outro por seu Rei pede desculpas a Emília e Elisa por fazê-los acompanhar o ritmo dele e de Avi. No final do treino de habilidade, o grupo de Rei é anunciado como vencedor do caminho. Ao ouvir isso,
Clarice fica animada e bate palmas feliz, mas sua empolgação é interrompida pela reação fria de sua equipe. Por outro lado, as pessoas não se surpreendem com o facto de a equipa ter vencido desde que teve Emília. Outros estão furiosos por Rei conseguir provar a vitória com ela. Suponha que Emília tenha feito todo o trabalho tornando possível para alguém como Rei. Para ficar na frente de nobres como eles, percebendo quanto de ódio ele está atraindo para sua equipe, Rei se oferece para sair. Mas ele é convencido do contrário por Elisa pouco antes de ser informado de que o fato que eles ganharam não pode ser mudado. Ouvi-las dizer que isso lhe dá uma sensação de alívio. No entanto, a raiva de L1 por Rei continua a subir incontrolavelmente enquanto a mestra Lídia de Rei antecipa sua chegada, mas ele permanece indisponível quando sua empregada entra. Ela procura saber se ele chegou, mas é dito o contrário. Isso a deixa frustrada, principalmente devido o fato de ele não vir vê-la há 2 meses. O pensamento disso a deixa mais irritada enquanto ela fala apenas. Então a empregada o vê da janela e informa seu mestre sobre isso. Os que se irritam e esbravejam mestre se aproximam, imediatamente olhando pela janela para ver se ele realmente veio ver seu mestre neste estado feliz. A empregada se oferece para ir e receber Rei quando o Rei finalmente se encontra com seu mestre, que ela tenta tanto para segurar sua excitação e desespero. Ela procura saber se ele tinha ficado mais alto, mas ele a informa que não é o caso de ela afirmar, brincando como levantou a cabeça para vê-lo. Ao contrário de como ela olhou para ele alguns anos atrás, ela o exorta a se sentar quando os dois estão sentados. Mestre Lídia pergunta para saber se Rei está bem, enquanto ele afirma que ele está mostrando suas mãos a ela, que parecem não ter se recuperado de uma forma oculta de poder, o que a leva a informá-lo de que será preciso pelo menos 5 anos. Rei não parece ter um problema com isso, pois ele sabe que usar essa forma particular de poder é proibido. No entanto, mestre Lídia avisa-o de que ele pode usá-lo com o julgamento certo apenas porque ele é o próximo em linha para se tornar o feiticeiro da lâmina de gelo logo depois que ela revela seu real. Aparentemente há rumores circulando sobre esses pesquisadores de feitiçaria que ouvem, que são boatos. Rei procura saber se eles são tão sérios que exigem sua intervenção, e ela diz que é para ainda fazê-lo entender. Mestre Lídia revela que ela só prestou atenção ao rumor desde que diz respeito a Ingram. Enquanto ela o lembra do fato de que a pesquisa sobre feitiçaria deve ser apenas em feitiçaria, ela informa que isso não está em seu campo. No entanto, envolve o cérebro. Como ela diz que a feitiçaria vem do cérebro naquele momento, ela o avisa que Ingram é a parte do cérebro que memoriza feitiçaria. Isso a faz acreditar que uma pesquisa sobre o cérebro é muito caro. Só então ela mostra a ele uma carta de um grupo de pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. A questão de pesquisar sobre o cérebro não parece ambígua, no entanto. É porque os pesquisadores abriram o cérebro do feiticeiro para encontrar informações que esse grupo de pessoas diz não ter problema em fazer qualquer coisa devido ao quão obcecados eles são. As pessoas em questão são chamados de eugenia neste momento. Mestre Lídia revela que eles tentaram amarrá-la. No entanto, no tempo ela se perguntava por que se apaixonaria por isso, já que os considerava tolos. Sua empregada havia lhe informado anteriormente que eles estão à procura de feiticeiros com autoridade. No entanto, ela acredita que é difícil desenvolver feitiçaria enquanto abandona a dignidade humana. Isso ela lembra Rei e é satisfeito por saber que ele se lembra mais tarde, no dia em que Rei leva seu mestre para fora a floresta para um banho. Quando ela volta, ela se sente revigorada ainda mais sobre tomar o banho depois de ter um sério. Animada, ela afirma que andar com ele a lembra de seus dias de treino. Ela se lembra dele. Treinamento como aquele em que as elites da unidade eram seu sofrimento, mas que ele aguentou até quando criança. Só então ela pergunta para saber se ele fez amigos quando ele diz que tem, e depois de quebrar as características de Avelisa e Emília, ela pede que ele as traga com ele da próxima vez que vier, querendo conhecer as pessoas que o fizeram sorrir depois que mestre Lídia lembrou que será em junho em breve que anunciará o torneio de espadachim de feitiçaria, apenas para que ele saiba que ela revela que foi tetracampeã em seus tempos e incentiva que ele também participe, já que ela acredita que ele pode igualar o recorde dela. Ouvindo este declínio da invasão, afirmando que ele deseja permanecer nos bastidores em vez disso. Além disso, ele revela sua intenção de apenas descansar e torcer por seu amigo.
Ouvindo este mestre, Lídia dá-lhe a liberdade de tomar suas decisões sobre o assunto, ela no entanto desfoca. Aliviado ao vê-lo e entrega